Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este aqui é o nosso quarto vídeo de uma série sobre as reflexões a respeito da Carta de São Paulo aos Gálatas, o livro que é proposto pela Igreja do Brasil para a nossa reflexão nesse mês de setembro, mês da Bíblia. E nós estamos aqui no segundo capítulo. Vamos ler hoje o versículo do 1, os versículos de 1 até o versículo 10. Meus amados irmãos, no vídeo anterior eu dizia que o apóstolo Paulo não precisou aprender dos apóstolos o Evangelho, porque ele havia recebido do próprio Cristo. Lembra, né? Paulo vai dizer, não foi nem por meio de carne nem de sangue que eu recebi a revelação que recebi. A mesma coisa que Jesus diz a Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Então, a gente viu o vídeo passado, Paulo dizendo que foi a Jerusalém, mas não foi para aprender o Evangelho, nem de Pedro e nem de Tiago e João, que eram e que são chamados como os notáveis da igreja. Então alguém pode dizer, então veja, Denis, que Pedro não tem autoridade sobre Paulo. Não, Pedro tinha autoridade sobre todos os membros da igreja, porque ele foi posto pelo próprio Cristo como líder da igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eis que eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo aquilo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será ligado nos céus. Portanto, aí a gente vê que Pedro recebe as chaves do reino dos céus, do próprio Cristo, e ele fica responsável sobre isso. Mas no capítulo 2 nós vamos ver, no primeiro capítulo dessa carta, versículo 18, diz assim, em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e fiquei com ele 15 dias. Então ele diz que foi a Jerusalém, depois de 3 anos anunciando o Evangelho na Arábia, ele foi a Jerusalém e ficou com Pedro durante 15 dias. Aí, no capítulo 2, já, primeiro versículo, ele já começa dizendo, que, veja, em seguida, versículo 2, capítulo 2, versículo 1, vamos analisar o que diz São Paulo. Ele diz, em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Então, Barnabé e Tito eram discípulos, eram filhos, podemos assim dizer, de Paulo, que ele mesmo os chamava de filhos, E eles subiram a Jerusalém. Aí, ele diz o motivo pelo qual ele subiu. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhes em forma reservada aos notáveis o evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr daquele momento para frente e nem ter corrido em vão, ou seja, daquele momento em que ele estava anteriormente, 14 anos, não ter corrido 14 anos em vão. Então ele leva o evangelho, anuncia o evangelho para Pedro, Tiago e João, de forma particular, privada, para ver se o evangelho que ele anunciava realmente era aquele evangelho que a Igreja Católica anunciava. Então, ele apresenta o evangelho aos notáveis da igreja, a Pedro, Tiago e João, para que não tenha pregado em vão. Versículo 3. Ora, nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Então veja que Paulo está falando com uma comunidade ou com comunidades da Galácia,
que haviam recebido a fé, que haviam aceitado o caminho, né, que antigamente se chamava assim para os cristãos, aqueles que aceitavam o caminho, né, aceitavam Cristo. Eles aceitaram a Cristo e logo, de maneira muito rápida, começaram a sair daquilo que era o evangelho anunciado por Paulo e começaram a seguir um evangelho que era anunciado por mãos humanas, que era um evangelho de revelação humana. Veja o que ele diz aí, né? Continuando aí o versículo 4. Mas por causa dos intrusos, veja, por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão. Então veja, ele não obrigou que Tito se circuncidasse, mesmo que chegasse alguns, né, intrusos ali nas comunidades da Galácia, tentando persuadir os Gálatas a seguir outro evangelho, né? Um evangelho falso, outro evangelho. É por isso que no capítulo anterior, capítulo 1, Paulo vai dizer: ainda que desça do céu um anjo e anuncie o evangelho diferente daquele que nós vos anunciamos, que ele seja excomungado, que ele seja anátema, que ele seja maldito. Então, versículo 4 retomando: mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Jesus Cristo, a fim de nos reduzir à escravidão. Que escravidão? A escravidão da lei. E aqui não é a lei, né, os 10 mandamentos, mas é as leis judaizantes ou uma interpretação judaizante dos 10 mandamentos. Comer, né? Lembra daquele debate, aquela disputa, né, que teve entre Jesus e os fariseus ali no capítulo 15 de São Mateus, falando sobre o impuro, né, sobre coisas impuras, sobre alimentos impuros, sobre a maneira errada de comer sem lavar as mãos e coisa e tal. E o apóstolo Paulo vai dizer: eles querem de novo nos trazer à escravidão, querem nos impor o jugo novamente da escravidão, dessas 613 leis que os judaizantes observavam e que não gerava vida. Por isso o apóstolo vai dizer em outro momento, em uma das suas cartas, que a lei mata, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Continuando aqui, versículo 5. Aos quais não cedemos sequer um instante. A quem? Aos falsos, da parte dos judaizantes que tinham se infiltrado nas comunidades da Galácia, né? Aos quais não cedemos sequer um instante, por deferência, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então ele está dizendo, olha, chegou esses aí, falsos irmãos, judaizantes, que insistem, né, constantemente em persuadir vocês a deixar o Evangelho por mim anunciado e voltar a viver a lei antiga, né, e que escravizava. Eu não cedi em nenhum momento, diz São Paulo. E aqui, versículo 6. E por parte dos que eram tidos por notáveis, Pedro, Tiago e João, o que na realidade eles fossem, não me interessa. Paulo está dizendo, olha, infelizmente, o que Pedro, Tiago e João são chamados notáveis, para mim não faz muita diferença, não interessa muito o que eles são, né? Continuando o versículo 6. E por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles fossem, não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. E o apóstolo Pedro experimentou isso, né? Quando um gentio apareceu para Pedro, né, dizendo que ele fosse evangelizar, não lembro agora a cidade, mas eu vou deixar
aqui, né, está aqui o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, onde ele, Pedro, tem uma experiência com um grande lençol que desce do céu, e o Senhor diz: Pedro, mata e come. E Pedro diz: Senhor, nunca entrou e nunca entrará na minha boca animais impuros. E Jesus diz: não chames de impuro aqueles a quem eu santifiquei. E é exatamente a respeito dos gentios que receberam a fé. Lembra de Jairo, né? Se eu não me engano é Jairo também, né? Não, Cornélio, né? Cornélio, que a família toda de Cornélio foi batizada, né? Então, Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Então ele está dizendo, olha, eu fui lá, coloquei meu evangelho, expus meu evangelho a Pedro, Tiago e João de forma privada, particular, para que eles vissem, né, o que era que eu anunciava, e também para que eu não tivesse corrido em vão e nem corra daqui para frente em vão, anunciando um evangelho diferente daquele que é o evangelho anunciado pela igreja. Porém, ele diz, de qualquer forma, estes notáveis nada me acrescentaram. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos. O que é os incircuncisos? Os não-judeus, né? Aqueles gregos, os gentios, que não eram circuncidados, que não eram parte do povo de Deus mediante a herança sanguínea, né, da raça judia, né, ou da raça hebreia, né? Então, ele diz, pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos, e se você quiser entender um pouquinho melhor o que é a circuncisão, leia o capítulo 17 de Gênesis, que lá vai falar o que é a circuncisão. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos, como a Pedro o dos circuncisos, ou seja, dos judeus, pois aquele que operava em Pedro, ou seja, aquele que disse a Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus, é o mesmo que atua em Paulo, quando Paulo diz, né, eu não recebi o evangelho por uma revelação humana, não foi nem por carne nem por sangue, mas foi pelo próprio Deus que se revelou a mim. Isso aí está lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o caminho de Damasco, quando ele encontra Jesus, né? Então ele diz, versículo 8, pois aquele que operava em Pedro para a missão dos circuncisos, operou também em mim em favor dos gentios. Versículo 9. E conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Pedro e João, Tiago, Cefas e João, os notáveis tidos como colunas, estenderam-nos a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Então, Pedro, Tiago e João estenderam as mãos, impuseram as mãos sobre Paulo e também o seu companheiro de viagem, Barnabé, em sinal de comunhão, como se dissesse, olha, o que tu ensinas é o que a gente ensina. O que você está pregando é o que a igreja sempre pregou, em sinal de comunhão. Aí ele diz, nós, né? Pedro está dizendo, nós pregaríamos aos gentios, nós quem? Paulo, melhor dizendo, Paulo dizia, nós pregaremos aos gentios, Paulo e Barnabé, e eles aos da circuncisão. Então ele continua dizendo, nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. Então ele está dizendo, nós aqui devemos nos preocupar com os pobres, né?
Por quê? Porque os pobres são a menina dos olhos de Deus. Então veja, meus amados irmãos, nesses 10 versículos do capítulo 2 da carta aos Gálatas, é a Assembleia de Jerusalém, aonde Paulo vai expondo ali essa contenda que acontecera entre os judeus, os judaizantes e os gentios que tinham abraçado a fé em Jesus Cristo. Por quê? Então volto a dizer, veja um vídeo que está aí explicando a controvérsia entre Pedro e Paulo em Antioquia. Está aqui no canal, você dá uma pesquisada aí. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Veja esse vídeo e você vai compreender, né, o que está ali acontecendo. Por quê? Porque para aqueles que eram judaizantes, existia uma necessidade de que um gentio, quando se convertesse ao cristianismo, deveria ser circuncidado, que era uma aliança, né, que fazia daquela pessoa que era circuncidado filho de Deus e participante da aliança divina, né, participante da herança divina, da promessa divina. Então aqui eles vão expondo, né, vão ali debatendo. E Paulo deixa muito claro, nós, né, pregaríamos aos da gentilidade e eles pregariam os do judaísmo, os judaizantes, aqueles que eram judeus e que estavam se convertendo, né, ao cristianismo. Então, meus amados irmãos, que nós possamos pedir ao Senhor esta graça de anunciar aquilo que a igreja anuncia. Não sair por aí alardeando qualquer coisa, mas dizer o que a igreja diz. Calar quando a igreja cala, né? Anunciar o que a igreja anuncia. Crer naquilo que a igreja crê. E creu, né, durante anos e anos, 2021 anos aí para ser mais específico. Então, Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.